Apesar das decepções, eu te clamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa-te usar para curar, deixa-te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te fez chorar. Deixa-te usar para curar, deixa-te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa-te usar para curar, deixa-te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa-te usar para curar, deixa-te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Aleluia, glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença, encontramos aqui, Pai, reunidos em nome do Senhor Jesus, para mais este culto, Pai, que nós denominamos Quarta-feira da Família, meu Deus. Eu sei que a família, meu Deus, é a base de tudo, Pai. Por isso, o Senhor abençoa todas as famílias através do Teu servo Abraão, como diz a Bíblia. Meu Deus, as bênçãos do Senhor enriquecem, não acrescentam dores. E é para isso que nós viemos buscar. Viemos buscar a cura e viemos buscar a resolução de cada problema que nós encontramos no meio da nossa casa, da nossa vida e da nossa família, meu Deus. Por isso, Senhor, fala ao nosso coração, para que nos dê entendimento na Tua palavra, meu Deus, para que possamos, Pai, através da oração, através da comunhão, meu Deus, chegar mais perto de Ti e receber de Ti as bênçãos do Senhor que enriquece, não acrescenta dores. Meu Deus, vem nos abençoar com todas as sortes de bênção. Vem nos envolver, Pai. Vem tirar a tristeza, Pai, porque assim o Senhor prometeu. O Senhor disse que tiraria o luto, tiraria a tristeza e nos daria vida e alegria, meu Deus. E nós queremos essa vida, nós queremos essa paz que só o Senhor tem para dar. Abençoa cada um dos que vão ouvir esta palavra pela internet, que eles recebam as mesmas bênçãos que nós recebemos aqui. Em nome de Jesus, Pai, amplia nossos ouvidos para que possamos ouvir a Tua voz e o nosso coração, para que possamos receber a Tua palavra, meu Deus. Porque o Senhor disse, se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiverem ligados em mim, tudo que pedires em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado. E nós temos a certeza que o Senhor fará grandes coisas aqui no nosso meio, porque o Senhor aqui já está, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor. Vamos sentar, irmãs. Glória a Deus, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Hoje nós vamos ver uma parte do texto que é bem conhecida, né? A luta de Davi contra o gigante Golias. Essa luta representa, irmão, muitas vezes as nossas lutas.
Às vezes nós se vemos tão pequenininho de um gigante tão grande na nossa frente. Mas nós temos que colocar no nosso coração que nós somos ungidos de Deus. E aquele que é ungido de Deus, diz a palavra de Deus, o inimigo não o toca. E se ele tentar tocar, vai ser derrotado. Vai ser derrotado. O importante é que eu esteja ligado nesta palavra e ela esteja dentro do meu coração. Porque quando eu falar em nome de Jesus, todos os demônios vão obedecer, toda doença vai obedecer, toda dor vai obedecer, né? Então nós sabemos da história que o Davi era um garoto que o pai colocou lá nas malhadas para cuidar das ovelhas, né? Era um garoto até desprezado, que nem o pai se lembrava. Na hora que o Samuel chegou em casa, para ungir o rei que Deus mandou, o Jessé, que era o pai do Davi, lembrou de todo mundo, menos do Davi. E diz a Escritura que quando cessou os filhos de Davi, que foi sendo apresentado ao profeta e Deus dizendo, não é esse? Primeiro o profeta olhou para o mais bonito da casa, mais alto, elegante. Deus disse, não é esse eu rejeitei. Então, isso aí já começa a colocar no nosso coração que Deus, Ele está olhando para aqueles que estão buscando Ele. Não é que aquele que é dizimista, que é ofertante, que é bonito, que tem o carrão. Não, Ele está olhando para aquele que está o buscando com sinceridade. E o Davi, lá na malhada, cuidava das ovelhas com sinceridade. Tanto que ele vai contar aqui 2 relatos, né? Em que Deus deu força a ele e ele venceu. Um leão e um urso. E nesse momento que o profeta Samuel terminou de chamar todos os filhos de Jessé, Jessé apresentou todos, aí Deus disse, não é nenhum desses. Então o profeta disse, Jessé, não tem mais ninguém na sua casa? Ele disse, tem o Davi, é um garoto, está lá no campo. Quer dizer, nem o pai estava se lembrando dele na hora da unção. Aí o profeta disse, então, ninguém vai almoçar até esse garoto estar aqui. Nós vamos ter que esperar ele. Pode mandar chamá-lo. E chamaram aquele garoto que estava até desprezado pelo pai. E nós vemos no relato aqui, se você também vê, até os irmãos desprezaram ele na hora que ele foi levar o alimento para os irmãos, né? Foi levar o alimento para os irmãos. Os irmãos disseram, você vem aqui cheio de banca, cheio disso, cheio daquilo, achando que nós não vencemos esse gigante porque não queremos, é porque ele é forte. E você é um presunçoso, você não consegue, né? Então Deus lembrou do Davi lá na malhada. Então muitas vezes você fala para você mesmo, diz, olha, parece que Deus não me ouve, parece que ninguém me quer, mas Deus está te olhando e Deus te quer. Vai surgir vários gigantes na nossa vida. E Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Esse bom ânimo está ligado à palavra, usar o nome de Jesus. Porque a palavra de Deus ela é como um martelo.
ela esmiuça toda a penha. Tudo que se levantar contra a palavra de Deus, é com a palavra de Deus que nós vamos vencer, né? Então nós vamos aqui partir do capítulo 17 e vamos começar no versículo 32. 17 de 1 Samuel. 1 Samuel. Depois vocês leem esse capítulo 17 completo, tá? Depois vocês leem o capítulo 16 e o 17, que vocês vão ter uma compreensão desse resumo que eu dei. Mas não só é ler, é meditar, né, irmão? Aqui nas entrelinhas tem muitas coisas boas para nós, né? Então aqui diz que Davi dispõe a pelejar contra o gigante, que aquele gigante já tinha afrontado todo aquele exército. Não apareceu um homem que quisesse lutar contra o gigante. E quem ganhasse do gigante ia ter todos os impostos, ele da casa dele não ia mais pagar impostos, ia casar com a filha do rei, ia ser um todo-poderoso, mas ninguém quis. Até o rei baixou a cabeça. E Davi disse: não, esse aí eu vou lutar. Por que Davi colocou isso no coração? Que ele tinha Deus e viu que o gigante não estava afrontando os homens, estava afrontando o próprio Deus. Quando alguma coisa nos afronta, irmão, está afrontando o próprio Deus. É só eu ficar na promessa do Senhor. Nós não temos que lutar contra a carne e sangue, então nós não temos que lutar contra a carne e sangue. E o Davi viu que aquele gigante, aquela guerra era espiritual. Ele estava afrontando o próprio Deus. E aqui começa a nossa história, né? Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém, por causa, até o rei não estava confiando, por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. A mesma coisa, irmão, essa doença não tem cura. Então você está com um gigante na sua frente, o médico disse que não tem cura. Para a medicina não tem, mas para Deus tem. O que é impossível ao homem é possível a Deus. Aí. O advogado disse: está perdida a causa. O advogado está perdido, mas para Deus está perdida? Não. Quantas causas aqui já nós oramos e Deus reverteu? Então, Deus está na frente de tudo, irmão. Então o Davi aqui disse: eu vou lutar com esse gigante. Só que o rei, o Saul, que era forte, com medo do gigante, também estava desfalecendo todo o exército. Ninguém pode ir com ele, ele é forte. Ele é alto. Ele foi treinado na guerra desde criança. Até aqui ninguém venceu desse homem. Ninguém venceu esse homem. E isso às vezes está no nosso coração. Nós temos que olhar que nós temos um Deus que é grande. Foi o que Davi olhou. Davi não olhou para ele. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria e a livrava da sua boca. Levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão da barba e o feria e o matava. Um homem é impossível matar um urso, é impossível matar um leão. Mas o Davi conseguia, porque Deus dava força a ele. Ele pedia e Deus ouvia ele. E eles tinham certeza que desde
Desde aquela meninice, que ele ainda era garoto, que foi ungido como rei, ele podia desdenhar toda hora. Não, ele segurou. Eu fui ungido como rei, um dia serei. Se Deus me ungiu hoje, é porque a partir de hoje eu já sou rei para Deus. A mesma coisa nós, irmão. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a partir dali diz a palavra que nós nos tornamos reis e sacerdotes. Nós vamos passar por luta? Vamos encontrar gigantes? Vamos, mas vamos vencer todas. É só usar meu sacerdócio e é só eu querer reinar. Agora, se eu me entregar os pontos, o rei aqui já tinha entregado os pontos. A guerra já estava perdida. Muita gente já entrega os pontos. Pega um diagnóstico contrário e já chega só chorando em casa. Mas isso não tem jeito, apareceu isso, apareceu aquilo. Aí é que começa a guerra, irmão. É pegar aquele diagnóstico e trazer diante da palavra de Deus. Senhor, está aqui, ó. É verdade isso aqui. O que a ciência está dizendo. É verdade. O Davi viu que era um gigante, era verdade. Só que ele não ficou com medo dos gigantes. Mas, em nome de Jesus, eu vou guerrear contra isso. E nós temos que guerrear com as armas que Deus nos deu. Principalmente a palavra, o jejum e a oração. E a autoridade que Jesus nos deu. Se eu não uso essa autoridade, como é que eu vou vencer o leão? Nós vamos ver que Deus deu uma autoridade para Davi, e Davi usou. Depois Deus deu a ferramenta para Davi. Não é para ir com ele com espada. Você vai pegar 5 pedrinhas. Davi pegou mais? Não, 5 pedrinhas. Precisa de mais coisa para você vencer o gigante? Não. Palavra, jejum e oração, santificação. E você usar o nome de Jesus. Aí ele fala aqui: eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava a mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será esse incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército de Deus vivo. A doença não está te afrontando, está afrontando Deus vivo. Tem uma passagem na Bíblia que os discípulos olham assim para um cego e diz assim: ô Jesus, esse cego aí, foi ele ou os pais dele que pecaram? Jesus disse: não, ele nem pecou, nem os pais. Ele nasceu assim para que se manifeste a glória de Deus. Por quê? Porque Jesus já estava ali na terra. Tinha cegos e doentes até Jesus chegar, ué. Ele é a ressurreição e ele é a vida. Então nós temos que saber disso. Nada morre com Jesus. Ele é quem vive e fica. Quem tem Jesus é vivo, irmão. Vivo. E o Davi compreendeu isso. Que ele era um rei. E que estava reinando. E que Deus dava força para ele. E toda afronta contra ele, contra o povo de Deus, não era contra ele. Era contra o próprio Deus, o Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará na mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Aí o Saul caiu na real. Ah, não, esse menino tem força mesmo. Vou deixar ele lutar. Só que o Saul, na mesma hora que mandou o menino ir com Deus, o que é que ele quis fazer?
E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre suas vestes, e começou a andar. Porém, nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Irmão, enquanto você estiver usando a roupa, o traje de homem, ou então parando nos conselhos do homem, você não vai conseguir. A mesma coisa, enquanto você estiver brigando com sua força, Deus não pode intervir, irmão, porque Ele te deu o livre-arbítrio. Quer brigar? Que brigue. Você tem o livre-arbítrio. É como tem alguns irmãos ainda hoje, que absurdo. A palavra diz uma coisa, ele quer fazer outra. Não vai reinar, irmão. Você só reina se estiver na palavra. Deus não é Deus de confusão. Se Deus condena uma coisa, Ele condena. Ele não vai passar a mão em você porque você quer. Se você quer, é problema seu. Ué. A verdade é essa. Nós estamos numa guerra espiritual aí na política. Mas cada um vai trazer a luz da Bíblia. Vê o que a Bíblia condena e o que não condena. E vai tomar sua decisão. Deus vai cobrar aqui, ó. A mesma coisa com qualquer atitude nossa, irmão. Recebeu um diagnóstico. Ai, meu Deus, o médico falou. Vou morrer daqui a 3 meses, 2 meses. Não tem jeito, não tem cura. A medicina diz que o câncer hoje tem cura, quando é descoberto logo. Mas quando já está arraigado por todo o canto, não tem. Não tem. Então tem hora que o médico diz, olha, leva para casa, porque não adianta. Nós vamos só ficar dando morfina para ele ter menos dor. Então a sentença já está formada, irmãos. E se aquela pessoa receber a sentença e ficar com ela, vai morrer com aquela sentença. Porque ouviu o homem. O Davi aqui, o rei impôs, veste essa minha capa, veste meu arsenal de guerra. Quando Davi colocou aquilo, não, isso não dá em mim, meu Deus. Isso não dá em mim. Eu estou preso. Nós temos que estar livres na palavra. É a palavra que vai nos libertar. João 8,32, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? Que o nosso Deus tudo pode. Que o nosso Deus é general, nunca perdeu uma batalha. Que o nosso Deus é um Deus de cura. Que o nosso Deus é um Deus de milagre. Que o nosso Deus é um Deus da salvação. Que o nosso Deus é um Deus que levanta o pobre do pó e o necessitado do muturo e faz assentar entre os reis. Então, Deus domina sobre tudo, irmão. A Bíblia chega ao ponto de dizer que Deus recolhe as águas do mar numa mão. Isso é um sentido figurado, irmão. Porque se Ele quiser, Ele reduz todas as moléculas do mar e fica só o H2O, duas partículas na mão dele. Deus sabe de tudo. Eu fico vendo aí uns bobos, às vezes na internet, menosprezando a Bíblia, que a Bíblia, pastores querem mudar a Bíblia, pastores do inferno, né? Usado lobos. Deus não muda, irmão, está lá em Malaquias, o último profeta que Deus mandou. Eu sou Deus e não mudo. Ele não vai mudar essa palavra por causa de mim, nem tão pouco mudar por você. Mas não é bem assim, é problema seu, ué. Se você achar não é bem assim. Então você vai continuar usando a roupa de homem.
que não te servem. Quando eu falo roupa de homem, é no sentido figurado, né? Aqui o rei que impôs colocar os trajes de guerra dele, mas não servia para Davi. Davi disse, não, isso aqui não dá para mim, seu rei, né? E Davi tirou aquilo sobre si, aquilo, não é roupa de guerra, aquilo, não serve para ele, né? E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos de ribeiro, 5 pedrinhas. Deus colocou no coração, basta 5 pedrinhas. Mas ele usou as 5. Ele tinha que pegar 5 pedrinhas, porque Deus disse que era 5. Não é? Que é o tamanho da mão do homem. Nós já vimos na Bíblia lá que o profeta vai ver se vai chover, vê se tem nuvem. 7 vezes quando o servo dele foi lá, e olha que era longe, a gente não tem a dimensão, mas tinha que subir o monte para ver lá no horizonte. Na 7ª vez o moço chegou todo desgostoso, disse, profeta, não tem nada, senão uma nuvenzinha tamanho de uma mão do homem, tamanho de uma mão do homem. Pode avisar para o rei que a chuva está chegando. A bênção para você não começa grande, começa pequena. Agora ele quer que você creia. Só em você aceitar Jesus já é o primeiro passo que você deu para a bênção, né? Quando Jesus estava falando com aquele jovem, o jovem rico, que o jovem disse todos os mandamentos que Jesus falou, Jesus falou o que para ele? Você já está bem perto da salvação, bem perto. Não falou que ele estava salvo, estava bem perto. Nós estamos perto, irmão, da cura, da libertação, de receber aquilo que Deus prometeu, aquilo que está no nosso coração, que eu estou pedindo a Deus, nós estamos próximos. Agora Deus quer que você creia. Se creres, verás a glória de Deus. E Davi aqui, Deus falou com ele, 5 pedrinhas, ele não pegou 1 nem 10, pegou 5. 5 seixos, ou 5 pedras, né? Tem traduções que diz pedra. Cinco seixos do ribeiro e pôs-lhe no alforje de pastor, que trazia a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi chegando ao filisteu. A mesma arma que ele usava lá para afrontar os animais, Deus disse, é com essa arma que você vai vencer. Escolhe 5 pedras. A escolha foi Davi que fez, não foi Deus, foi ele. Que a escolha tem que ser nossa. Jesus nos ensina, agora nós é que temos que escolher. Deus disse a Davi, 5 pedrinhas, pega 5. Foi lá, pegou as melhores, colocou lá. Agora sim, você está adestrado para a guerra. Agora você está adestrado para a guerra. É igual nós, irmão, nós estamos ouvindo a palavra de fé. Nós já estamos adestrados para a guerra, para vencer. Agora, falta uma coisa, eu lutar e crer, mas lutar com as armas de Deus. As armas do homem não significam, irmão. A Bíblia chega ao ponto de dizer que é vão o socorro do homem. É vão, irmão. Isso não quer dizer que você não tenha que buscar o advogado, você não tenha que buscar o médico. Você tem que ir, só não pode confiar. Porque se você confiar tanto, você vai desfalecer. Na hora que ele disser uma coisa a contrária, você, ai meu Deus. Aí vem aqui, chegando-se ao filisteu. O filisteu também veio e vinha chegando a Davi. O que lhe levava o escudo ia diante dele. Quer dizer, vinha
o filisteu um escudeiro, com escudo na frente. Para chegar no gigante, tinha que primeiro enfrentar o escudeiro. Então é uma guerra, irmãos. A casta de demônios que só sai com jejum e oração. Se você não jejuar, não vai sair. Porque aqueles demônios têm outros demônios junto deles. Às vezes não é 1, 2, 3, é milhões. O gadareno tinha mais de 6.000 demônios. Quando viu Jesus, o que queres tu comigo? Já vieste nos importunar? Porque sabia que quando Jesus abrisse a boca, a mesma coisa, o crente tem que confiar. Quando falar em nome de Jesus, é uma autoridade que está saindo da sua boca. Sua palavra despedaça todo jugo. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Tem que consumir, irmão. Tem que consumir. Então o escudeiro vinha diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil presença. É um garoto. Eu pensando que ia lutar com um homem cheio de flecha, cheio de arco e espada. Um garoto está sem nada, um cajado na mão. Vê só. Aí eles começou a desdenhar. E disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para que tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Davi tinha deuses? Davi tinha o verdadeiro Deus, irmão. Como eu e você temos o verdadeiro Deus. Amaldiçoou, não Davi, amaldiçoou Deus. Aí já está mexendo com Deus, irmão. Mexeu com Deus, não se dá bem. Eu vejo uns loucos aí invadindo igreja, né? Seja ela católica ou evangélica, mas é uma igreja que prega o nome de Jesus aí. Prega. A igreja é de Cristo. Se ela está andando torta, é problema de quem está dirigindo ela. Vai ter problema com Cristo, mas a igreja é de Jesus. A igreja é de Jesus, né? E disse mais o filisteu: vem a mim e darei tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lanças e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ninguém afronta a palavra de Deus, irmão. E quando eu vou com a palavra de Deus, venço a guerra. Agora, as armas de guerra, eu tenho que saber usar. Não é ter preguiça, irmão. Às vezes precisa um jejum, 2, 3, 4, vários meses. Se a luta é grande, você tem que estar se armando. As armas você já sabe. Aí tem pessoas que fogem, aí é que o gigante vai se aproximando, Hoje mesmo, olha a confiança de Davi, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Não liga para essa pessoa que está desdenhando. Como desdenhar de Davi? Eles vão reconhecer, irmão. Quando lá no Salmo 23 fala assim: prepara-os uma mesa diante do meu inimigo, é que Deus vai preparar uma mesa diante dos teus inimigos. Ele vai ver tua vitória. Eles vão ficar desbaratados. Só a presença do Davi ali na frente dele
falando do Deus vivo àquele gigante, já desconcentrou todo o gigante. Porque ele ficou, mas esse carinha pequeno aí, está achando que eu sou um cachorro? Veio lutar comigo com pedras e paus? Uma funda na mão? Vou cortar a cabeça e dar para os animais. Aí Davi disse diferente. Disse aquilo que o gigante estava pensando. Quem vai te dar a cabeça é você e todos os seus filisteus. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, escuta, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Essa guerra não é tua, meu irmão. Essa guerra não é tua, meu irmão. Essa guerra é do Senhor. Ele dará a vitória a ti. É só você confiar nele. Mas tem que fazer o que a Bíblia manda fazer. O que o Senhor mandar fazer, se o Senhor te revelar algo na palavra, é aquilo, irmão. Faça as coisas consultando Deus. Não deixe se levar pelas coisas, pelo que o homem fala. Eu sempre falo aqui, porque esse segredo eu trago comigo, Jesus me mostrou. Salmo 1 é o ponto de partida para o cristão. Ele pode ter aceitado Jesus, pode ter se batizado nas águas, mas se ele está fazendo o que diz o Salmo 1, acabou ele. Eu estou ouvindo pecador, conselho de pecador, parando para ouvir eles. Na roda dos escarnecedores, está todo mundo falando de pastor, de igreja, de crente, e eu estou no meio. Está pessoas apoiando aborto e eu estou apoiando também. Isso é a roda dos escarnecedores. Está pessoas apoiando o roubo, eu também estou. Pode ser teu filho, irmão, você não pode apoiar. Você pode orar por ele, para Deus mudar, mas não apoiá-lo. Quanto mais outras pessoas. A Bíblia nos condena, nós temos que viver a Bíblia. Eu vejo pastores, ora para o demônio sair, ora para a gente ter uma nação feliz, ora para a igreja ser livre, e estão ao lado de quem quer fechar a igreja, de quem quer legalizar o aborto, de quem quer a pedofilia, quer dizer, e os netos dele não estão pensando? Então a Bíblia não contradiz, irmão. Ou você está do lado de Jesus ou está do outro lado. A Bíblia não tem mais ou menos, se ensina não. Esses pastores vão pagar um preço terrível, irmão, porque está induzindo as ovelhinhas. Eles sabem mais porque tem a palavra. Eu jamais, se vier me dar um conselho, eu vou dar errado. Se a pessoa quer ficar com raiva, fique. Como eu falei, eu fui dar um conselho a um camarada, ele me chamou de falso profeta. Então que ele fica apoiando a ideologia de gênero, ele fica apoiando o fechamento de igreja, ele fique apoiando as perseguições, fique. Jesus quer libertar o homem, e o homem quer viver aprisionado, então ele fica, só que ele vai pagar um preço. Então, o cara que já esteve no altar, falei isso domingo, o cara já esteve aqui no altar, nesta igreja, me chama de falso profeta, porque ele quer estar do lado da desgraça. Eu fui aconselhar, cuidado, você tem que trazer para a palavra. Então, lavei minhas mãos. Deus te abençoe e te dê sabedoria. Foi o que eu falei, mas não quero mais. Ele não é mais meu irmão em Cristo. Em Cristo não, que ele está contra a palavra de Deus. Então o joio, irmão, está na igreja,
Na hora que você identificar, não é para você ter mais comunhão com Ele, porque você vai se contaminar. Quem é o joio da igreja? Você identifica fácil, irmão. É aquela pessoa que está fazendo as coisas contrárias à palavra. Esse é o joio. A palavra diz uma coisa, ele faz outra. E ainda vem te contaminar. Não é bem assim, não é bem assado. Tem muito joio dentro da igreja que é contra dízimo. Aí vem falar para você, isso é do Velho Testamento. E Jesus não falou do dízimo? E os apóstolos não falaram do dízimo? Jesus falou, tem alguma palavra na Bíblia que Jesus excluiu o dízimo? Não. Jesus falou até puxando a orelha daquelas pessoas que davam o dízimo das mínimas coisas. Quer dizer, ele estava querendo ser tão legalista. Sabe aquela pessoa que dá até os centavos do dízimo? Ela não sabe arredondar para mais. Deu R$ 49,90, ela pega 90 centavos e coloca lá. Por quê? Por que não colocou os 50? Não queira ser legalista, arredonde para cima. Tudo que você dá na casa de Deus, você vai ser abençoado. Aí você vai escutar uma pessoa dessa. Um dia eu estou num consultório, estava uma mulher, chegou perto de outra. Olha, mulher, você vai à igreja? Vou na igreja tal. Ela viu a mulher com... Lá na minha terra chama totó, aqui é coque, né? Coque. Igual a irmã Josa, coque. Lá na minha terra é totó. Coque é totó. É totó. Então, a mulher encostou lá, dizendo, olha, a minha igreja, o pastor não perde dízimo. Na minha igreja não tem dízimo, você dá o que quiser. Você vai a uma igreja dessa? É antibíblica, irmão. Para que Deus pede o dízimo? Para que haja mantimento na casa dele. Você quer ver sua igreja bonita? Os banheiros limpos? Aberta sempre que você precisar? É para isso que serve o dízimo. Não, às vezes não é a igreja que não pede o dízimo, não é o pastor que não pede o dízimo, senão é que às vezes a pessoa entende errado, que nem o pastor fala assim, tem o dízimo, mas quem não tem condições pode ajudar no que puder. Aí a pessoa entende assim, naquela igreja eu vou, naquela igreja não está fazendo. Aí é ela que está entendendo errado. Irmão, o dízimo é a 10ª parte, certo? Se a pessoa não tem, aí ela só não pode chegar para Deus e dizer que não dá o dízimo porque ganha pouco. Ela não pode chegar, porque o dízimo é a 10ª parte do que ela ganha. Ela tem que pedir a Deus para aqueles 90%. Isso aí é confiar em Deus, irmão. Quando eu comecei a ser dizimista, eu não tinha nada. As pessoas sabem que eu já contei aqui como eu cheguei na igreja. Contas de luz atrasada, contas de água atrasada. E eu não olhei para essa dificuldade, não. E Deus foi me abençoando. É você confiar. Se Deus disser, com essas 5 pedrinhas que você vai vencer a guerra, com essas 5 pedrinhas. É a água que cura a pessoa? Não, é a fé. Às vezes a pessoa pega a água na igreja, ela vai com fé com aquilo, mas não foi a água, foi a fé dela em Jesus. Através daquela água, Jesus operou. Jesus não despreza a sua fé. Nós vamos ser julgados pela palavra, irmão. Se a pessoa não entender na hora de uma pregação alguma coisa, a obrigação dela, só complementando o que a irmã perguntou, a obrigação dela é chegar para o pregador, onde está isso na palavra? Onde está isso, pastor?
Ou me explique o que o senhor quis dizer sobre isso. Para ela não sair, entendeu? Com dúvida. Porque o diabo trabalha na dúvida. Agora vamos terminar o texto aqui. E sucedeu, porque o Senhor é a guerra e a Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo de encontro com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. O gigante vem. Davi recuou? Não, correu ao encontro do gigante. O diagnóstico é o gigante? Você não tem que estar chorando. Senhor, o Senhor não me fez com essa doença? Trazer aquilo à luz da Bíblia é o julgamento. E Deus vai te dar entendimento, as pedrinhas que você precisa para você vencer aquela doença. No próximo diagnóstico, aquilo não tem nada, o médico vai surpreender. Aí é a hora de você confessar no consultório dele: doutor, pela sua sabedoria, eu entendo, eu não tinha mais cura. Essa doença era irreversível. Mas eu quero falar para o senhor, eu tenho um Deus do impossível. Você está pregando para outro. Não faça nunca como uma senhora aqui. Deus deu a cura e ela duvidou. Ela duvidou, foi atrás do laboratório, dizendo que o laboratório estava errado. Deus mostrou a cura para ela no exame. Ela não estava sentindo mais dor daquilo. Quer dizer, até no laboratório Deus mostrou para ela. Ela duvidou, foi brigar com o médico. Foi brigar com o pessoal do laboratório: esse exame não é meu, isso aqui não é meu, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Voltou tudo aquilo, irmão. Houve uma operação e a mulher findou indo embora. E Deus que se lembre da alma dela. Teve com a cura na mão, duvidou da cura. Nós vimos aqui que do Senhor é a guerra, o nosso Deus é o Deus do impossível. Então o problema veio para Davi, o gigante veio para Davi. Davi não recuou, Davi deu um passo para frente. O gigante dava um passo, Davi dava outro. Ele não recuava, está aqui na palavra, né? E sucedeu que, levantando-se o filisteu, não é que o filisteu estava dormindo, deitado, levantando-se, foi para cima de Davi, que o filisteu já estava em pé. Ele foi para cima de Davi. Vou te pegar, moleque, né? Como diz a gíria hoje, vou te pegar, moleque. Vou te pegar, menino. Você vai ver como é que é as coisas. Foi, né? Levantando-se, indo ao encontro com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, e a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra. Não precisa das 5, precisa só de uma. Basta uma palavra, Jesus falou. Basta uma palavra. Se creres, verás a glória de Deus. E com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o rosto em terra. O filisteu estava com armadura, estava com o escudeiro na frente. O capacete só tinha aquele buraquinho e o buraquinho dos olhos, né? Foi Davi que acertou ele? Claro que não. A pedra entrou na testa do bicho, aquela testa dura. A pedra entrou e estourou lá dentro. Foi a confiança de Davi. Se o Senhor mandou, eu vou fazer. Essa é a nossa confiança, irmão. Orar sem cessar, sem nunca desfalecer. Se fica falando as coisas contrárias à palavra, nada vai vir
para a sua vida. Ah, eu oro, irmão, nada acontece. Será que você está orando mesmo? Orar também, duvidar, não adianta orar. Tem que orar para acontecer, irmão. E caiu a pedra, se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Davi não tinha espada, hoje nós temos, que é a palavra de Deus. Nós temos também a pedra fundamental, a pedra angular, que é Jesus. Basta ela. Essa pedra que Davi representava Jesus, o Todo-Poderoso, todo poder vem dele. A ele a glória, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito seria feito. Esse é o nosso Deus, né? Pelo que Davi correu e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou da bainha, e matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que seu campeão era morto, fugiram. Aí era a hora dos soldados ir atrás. Por isso que é importante, irmão, nós estarmos na casa de Deus. Porque um vale por 1000 e 2 vale 10.000. E nós aqui valemos milhões. Quando nós se levantamos, a guerra está ganha. O restante, o povo de Deus, aquele exército, terminou de liquidar. Mas o problema, quem acabou foi Davi, confiando em Deus. Não foi confiando numa pedra. Se ele confiasse numa pedra, jamais ia lá. Deus deu para ele. A mesma coisa, se eu estiver ligado na palavra, ela vai operar na minha vida. Eu vou ter confiança. Agora, eu não posso duvidar em nem um minuto da palavra, nem fazer coisas contrárias à palavra. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até o vale e até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saarim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e despojar dos seus arraiais. Muita bênção. Depois de vencer, veio muitas bênçãos. Esses dias de guerra, depois da guerra você vai contar as bênçãos, que serão muitas. E Davi tomou a cabeça dos filisteus e trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com os filisteus, disse Abner, chefe do exército: de quem é filho este jovem? Abner. Disse Abner: vive a tua alma, o rei, que não sei. Quer dizer, o rei não sabia. O rei duvidou tanto de Davi, que o Davi venceu, e ele ficou duvidando que tinha sido Davi. E quem foi esse que venceu? Não foi ele que foi para a guerra? Não foi ele que rejeitou a roupa do rei? E por que o rei ainda está em dúvida? Isso nós não temos que ter dúvida, irmão. O rei não pode ter dúvida. Nós estamos aqui para reinar, nós não podemos ter dúvida na palavra. A palavra é quem guerreia por nós. E disse Saul: de quem és filho esse jovem? E disse Davi: filho do teu servo Jessé belemita. Mas ele não já sabia, ele tinha mandado buscar, sabia de tudo, irmão. Você vê que estava tão desligado. Isso aqui simboliza o crente que reina. Ele nasceu para reinar, mas ele não quer reinar. Está desligado. Está havendo a guerra espiritual, ele nem está vendo. Está só chorando.
está só lamentando, não sabe agradecer nada a Deus. É desgraça, é desgraça, é desgraça. Está profetizando desgraça, devia estar profetizando cura, devia estar profetizando bênção, devia estar profetizando salvação, devia estar profetizando coisas boas. Não, está vendo a desgraça, está vendo o problema, está focado no problema. Enquanto você estiver focado no problema, o problema vai te chegando a você e você vai recuando. Você esquece do Deus que você tem. O nosso Deus tudo pode, o nosso Deus tudo sabe, e nosso Deus tudo vê. Amém? Amém. Agora nós vamos orar. Você que já trouxe seu peixinho aqui, estende tua mão. Se quiser ficar aqui, de frente, venha. E eu começo. Senhor meu Deus, Pai querido, Pai amado, nós ungimos tudo que está sobre o teu altar, Pai, e tudo que é ungido no teu altar é ungido do Senhor, Pai. Assim como o Senhor ungiu aquelas pedrinhas de Davi, eu estou ungindo cada elemento que está sobre o altar, e estou ungindo, Pai, cada pedido de oração que está sobre esta rede, meu Deus. Senhor, apresento também cada filho teu aqui, cada filha, cada família, meu Deus, porque o agir de Deus é lindo, e nós sabemos que agindo Deus ninguém impedirá. Pai querido, Pai amado, nós abençoamos, Pai, cada uma das pessoas, porque o Senhor sabe onde essas ovelhinhas estão, o Senhor sabe o que elas precisam, Pai. Se alguma estão desviadas do teu caminho, meu Deus, traz de volta para o teu aprisco, meu Deus. Jesus, prepara o bom encontro. Meu Deus, eu oro também por aquelas pessoas, Pai, que saíram da igreja, ou sumiram, ou estão com medo de vir à igreja, Senhor. Meu Deus, nós abençoamos elas, Pai. Tira, Pai, o medo dessas pessoas que estão aprisionadas ainda, com medo, meu Deus, de doença, com medo de Covid, com medo de outras coisas mais, Pai. Meu Deus, nós temos que confiar no Senhor, Pai, porque o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Meu Deus, eu apresento a Ti cada peixinho desse, Pai. Sobre a tua palavra nós lançamos esses pedidos de oração, e o Senhor, meu Deus, sobre a tua palavra vai fazer, Pai, cair por terra todo inimigo que tem se levantado na nossa casa, todo inimigo que tem se levantado na nossa vida, todo gigante vai ter que cair nesta hora. Toda obra do inferno que tem se levantado na nossa casa, demônio da doença, demônio da contenda, demônio da inveja, demônio da loucura, demônio da separação, toda a tua obra, Satanás, está denunciada. Caia por terra em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu apresento os filhos, apresento as filhas, apresento os netos, até a terceira e a quarta geração, como diz a tua palavra. Meu Deus, abençoa todas elas, Pai, que elas vençam essa guerra, Pai, em nome do Senhor Jesus. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é nosso socorro bem presente na hora da tribulação, na hora da angústia, Pai. Com Cristo nós temos comunhão, com Cristo nós reinamos, então nós profetizamos a bênção, porque Deus falou: escolhe, pois, tua bênção, escolhe tua bênção. Entre a bênção e a maldição, escolhe tua bênção. Nós escolhemos a bênção do Senhor, que nos enriquece, não acrescenta dores, e diabo nenhum, e fortaleza nenhuma, e gigante nenhum que nos afronta vai nos afastar do poder de Deus, vai nos afastar de receber as bênçãos que enriquecem e não acrescenta dores. Nós profetizamos cura sobre o nosso lar, sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida. Todo diagnóstico contrário à nossa saúde vai ter que cair por terra, vai ter que recuar. Todo o sistema imunológico vai começar a trabalhar neste corpo, a favor deste corpo, em nome de Jesus. Aquilo que estava paralisado, eu profetizo que ele comece a funcionar neste corpo. É os rins, é o esôfago, é onde tiver um aparelho, é o aparelho digestivo, é o aparelho urinário, é todas as glândulas que estão prejudicadas, comece a funcionar em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo bênção, eu profetizo bênção de Deus, eu profetizo saúde, saúde e paz, eu profetizo
todas as sortes de bênção para cada família que é reunida e para cada família representada por esta pessoa que está nos ouvindo pela internet. Todas as bênçãos do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre a nossa vida, esteja sobre a nossa casa e esteja sobre a nossa família. E todos nós sejamos abençoados e nós recebemos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia. Aleluia. Eu creio Que tudo é possível Eu também creio. e que nada é Impossível para ti. Basta uma palavra sua que os montes se removerão. Aleluia. Pois contigo saltarei muralhas Olha, e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor, pois eu sou mais que vencedor. Glória a Deus.